E aí, pessoal, bom? Hoje eu vou mostrar aqui, respondendo uma pergunta que eu recebi um tempo atrás aí, como que eu aplico stain em algumas peças. Então, a primeira coisa a saber, o stain é bem mais líquido, bem menos viscoso do que o verniz, né? Como o próprio nome diz, ele é uma substância impregnante. O que isso significa? Ele não forma uma camada protetora por cima da madeira igual o verniz faz, que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? O verniz ele forma uma película por cima ali, que é o que vai proteger a madeira contra a umidade, contra riscos até, etc. O stain, ao contrário, ele vai impregnar na madeira, mas ela mantém depois esse toque madeirado que a gente tem quando está na madeira bruta. E por que isso é importante? Porque o stain, ele, por ser mais líquido, menos viscoso, ele escorre muito mais. Então, a hora que você aplica, ele já começa a escorrer lá, ó. E ele vai impregnar na madeira, então você não pode demorar muito para poder limpar esse excesso que você fez aqui. Se você deixa aqueles respingos na madeira, daí a pouco ela já absorveu e aí tem que lixar para poder tirar aquela mancha que você deixou. Então, muito importante é isso, você, ao aplicar o stain, a camada tem que ser sempre fininha, não pode ter muito excesso e não pode escorrer. Se ela ficar escorrendo aqui, você vai manchar a sua peça. Quando você está quando você está aplicando verniz, é comum, inclusive, dependendo da peça, você dar uma camada mais generosa do produto para poder ter a cobertura mais rápida, né? Poder chegar no acabamento final mais rápido. No stain não dá para fazer isso. A camada tem que ser fininha, principalmente no stain com tingimento, que é o meu caso aqui. Sempre passar o pincel na mesma direção dos veios da madeira, porque é onde o pigmento vai entrar e não vai ficar manchado depois. Eu gosto de aplicar primeiro nas beiradas, né, no end grain, essa parte exposta do grão da madeira aqui, porque ele acaba absorvendo um pouco mais do que a face. Você tem necessariamente que colocar um pouco mais de produto no pincel, porque senão você não demora muito a ter a cobertura. E ao fazer isso você acaba deixando marcas, esses excessos na beirada aqui. Então eu prefiro passar primeiro na beirada e voltar limpando já para não correr o risco de deixar algum excesso aqui por muito tempo sem ser corrigido. E aí, feito isso, é aplicar na direção do veio da madeira, deixando sempre uma camada bem fininha e removendo todo o excesso. Se você vê nas instruções na lata do stain, eles falam inclusive que você pode, ao terminar a aplicação, vir com um pano e tirando o excesso. E a ideia é essa mesmo, você tem que deixar uma camada bem fininha e dar 2, 3 camadas depois até ter o cobrimento que você quer. Nada de tentar cobrir tudo de uma vez, não fica bom. E fazendo isso aqui, se você tiver com uma peça pequena e plana, inclusive eu acho mais fácil aplicar com uma boneca de pano ou de estopa. O pano fica melhor, o bucha de cozinha também fica bom, do que ficar com pincel. Quando é uma peça mais maior ou com mais detalhes, que aí você não consegue aplicar direito na boneca e vai no pincel mesmo, mas sempre com esse cuidado de não deixar excesso, sempre espalhar bem e deixar uma camada bem fininha para ele secar. Fazendo desse jeito, inclusive, o stain seca bem rápido, assim, coisa de 1, 2 horas você já está com ele seco ao ponto de poder dar uma segunda demão. E aí, fazendo desse jeito, você consegue evitar de ter manchas. Vou até mostrar aqui a outra gaveta, o outro par desse daqui que já está pronto. Fica assim. Então fica sem manchas depois, bem homogêneo.
Então, e aí, ó, depois que você termina de cobrir a superfície toda, eu ainda gosto de voltar com o pincel sem estar úmido, né, mais seco, e dar uma passada de novo em toda a superfície para poder ter certeza que todo o excesso saiu. E sempre na direção dos veios da madeira, para não deixar manchado depois. Então é isso aí. Quem gostou já dá um like aí. Aproveita para se inscrever no canal. Até a próxima.